Também ainda tá com transcrição importante, eu vou trocar só a... Ai, deixa eu parar, tá. Então, gente, boa noite, né? Vamos dar início ao nosso terceiro encontro aberto de diálogos, né? A professora Patrícia não vai poder fazer a abertura, então eu tô fazendo aqui em nome dela, né? A gente agradece a todos os inscritos, todo mundo que tá aqui, né? Que tá querendo aprender com a gente. Esse é o nosso terceiro encontro aberto para capacitação de pesquisadores, né? A gente já teve semana passada de revisão com a professora Patrícia. Então, eu sou a professora Bárbara Vieira, eu participo do grupo Dialogues desde 2018. Sou professora colaboradora no departamento de administração e atualmente faço doutorado, tá? Eu vou aqui compartilhando minha tela, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando no chat, levantando a mãozinha, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para lembrar, gente. O evento está sendo gravado, né? É aquela coisa bem básica. E então, se vocês tiverem, quem não quiser, né, se sentir incomodado de ter a imagem gravada e tudo mais, a gente só pede para desligar a câmera, tá bom? Então tá. A gente vai começar, então, gerenciando referências com o Mentor, ok? Então, mas antes de tudo, como eu, né, não me apresentei, eu fiz uma apresentação bem breve, vou me apresentar, né? Quem sou eu, né? Quem é a Bárbara Vieira? Eu fiz graduação em administração na UNB, aí depois eu entrei no mestrado, um tempo depois eu entrei no mestrado também na UNB, em administração. Eu já usava o Mendeley nessa época, mas eu só usava ele para fazer fichamento, que acho que a Patrícia ensinou semana passada, né? Então eu só usava ele para ler texto e marcar PDF, seria mais ou menos isso. E aí, no começo do mestrado, a gente tinha esses encontros, mas era mais no só ali focado mais para o mestrado, doutorado. A Patrícia começou a fazer com de revisão e o Mendeley, então era um só. E a partir daí eu comecei a aprender com ela, e até eu acho que ela falou semana passada, né, que ela já passou a bola, né? Então ela já deixou essa parte do Mendeley comigo, e ela fica com a revisão, né? Então eu comecei a usar o Mendeley, né? A gente aí realmente entendi o que era o Mendeley, ela explicou, a gente fez outras oficinas. Depois eu fui convidada para participar da semana acadêmica, ministrar um curso também, então a gente começou a trazer para graduação, né? Que, gente, ajuda muito. Quem já usou o Mendeley, tanto que a gente fez até propaganda assim, gente, quem já usou, é bom que tem sempre atualizações. Quem não sabe, então vai aprender, tá? E, então, aí nisso eu estou agora no doutorado, já estou no meu segundo ano de doutorado, e nesse meio tempo a gente ainda continua fazendo curso, porque o Mendeley, ele está sempre mudando, gente. Tipo, então, eu usei o Mendeley há 2 anos e não fiz mais nenhum curso. Então, já tem uma nova versão, de algumas funções existem, outras não existem. Ok? Então, vamos realmente para o Mendeley, tá? Então, a gente vai começar bem básico, tá? Vai ser... Quem já conhece o Mendeley, então essas partes aqui já vão ficar... Já estão cientes, né? Então, inicialmente, a gente precisa de um cadastro no Mendeley, tá? Inicialmente, a gente vai precisar desse cadastro, então, eu clicar aqui, que ele vai abrir essa páginazinha assim, ó. É porque o meu já tá aberto, já fiz o meu login, então ele abre. Então, ele vai vir para essa página. Gente, PDF é só para ficar mais fácil, para não esquecer as coisas com vocês, tá? Mas a maioria das coisas eu vou fazer direto no Mendeley. Então, se quiser, tipo, copiar esse link aqui, depois eu copio para vocês esse link no chat. E aí ele manda vir aqui, a página inicial do Mendeley, você vai criar uma conta. A conta tem um plano pago, mas o meu mesmo, até hoje, eu só usei o plano grátis. Que ele tem, como se diz, mais de 100 megas para grupo e 2 gigas para espaço de armazenamento privado. Então, eu tenho essa conta, como eu falei, desde a minha graduação. Então, até hoje, eu não precisei não apagar nenhum arquivo, nem nada. Eu só vou colocando mais e mais artigos. Então, a ideia é sempre, né, entrar no Mendeley, nesse site, baixar o aplicativo, né, o download, que vai estar bem aqui, e criar a conta, tá? Uma dica que eu já dou, que eu já passei, outros alunos já passaram, né? Quando você fizer o cadastro, quem tem um cadastro, sempre faça com o seu e-mail pessoal. Não fazer com o e-mail institucional. Por quê? Se você fizer com o e-mail institucional, depois de um tempo você vai sair da faculdade. E aí você vai perder o acesso a esse e-mail. Nosso e-mail da UNB, a gente da UNB, de qualquer instituição, você só tem enquanto você é aluno. Quando você para de ser aluno, você vai perder o acesso. Então, você vai perder todo esse e-mail que você tem, todos os seus arquivos. Por exemplo, se eu tivesse feito o Mendeley com a conta que eu usei na graduação, eu já teria perdido. Então, eu ia ter um cadastro para graduação, um para mestrado e agora um doutorado. Então, eu estaria na minha terceira conta
do Mendeley, sendo que eu ainda consigo ter acesso aos meus artigos desde a graduação. Isso porque eu já troquei de computador, já deu super problema. Então, essa é uma dica que eu dou, tá? Preencha com seu nome, você vai criar uma senha e registrar, tá bom? Aí vou ter esse aqui bonitinho. Aí que quando for para baixar o Mendeley, tem agora esse download, tá? Que é a primeira coisa que eu já mostro, deixa eu conseguir mostrar para vocês. Quem já conhece o Mendeley aqui há algum tempo, antes tinha essa versão aqui, ó, Mendeley Desktop. Ele é uma versão mais antiga e não tá já em... Não. Aqui, ó. Ele é uma versão mais antiga. Tem algumas funções que o outro, eles estão tudo, vamos dizer, estão tudo migrando para essa nova versão. Que é uma versão que funciona online. Deixa eu ver, ele tá entrando. Tá. Então agora aqui eu vou falar só da nova versão, tá bom? Quem usa a versão antiga, eu mesma. Eu tenho o costume ainda de usar essa versão do desktop, mas em alguns momentos eu volto para nova versão. Você pode usar as duas, sabe? Nunca deu problema para mim, tá? Gente, tá, é só um... Esqueci de comentar. Essa oficina tudo é com base no que eu já fiz no Mendeley, com o que eu já usei. Então, tem coisas que a gente ainda não sabe. A parte do extra que eu falei que ia falar foi uma coisa que eu ouvi numa oficina, ninguém tinha falado, eu saí mexendo e falei, então pode ser isso. E já tinham perguntado isso faz tempo e eu não fazia ideia que tinha essa opção. Então, é mexendo no Mendeley e aprendendo, tá bom? Então, é isso. É só vir na área de serviço, nossa, gente, na área de trabalho, tá? E aí você abre. Não abra as duas juntas, enfim, só abre só uma. Eu vou clicar aqui e a minha vai abrir. Então, quando você abre o Mendeley, você faz o seu login, tá? E aí ele vai abrir aqui, ó, tá? Vai mostrar aqui quem é o perfil, né? Bárbara Vieira sou eu. Aqui tem o notebook, as funções, tá? Aqui o meu, quem é novo, quem ainda não tem, vai acabar de fazer uma conta, ele vai estar em branco. Que aqui são a minha lista de referências. Todos os meus artigos estão aqui, ó. Por isso que eu falo, ó. Eu tenho artigo desde 2014, que são os meus artigos que eu estava lendo na minha graduação. Ok, ó. Então, tem um artigo de 2014, vocês estão vendo aqui adicionado, tem uma travada. E se eu mudar? Vocês estão vendo, né, gente? Deu Sim, uma travada. Bárbara. Oi. Só uma dúvida, qual a diferença desse Mendeley para o outro? Desktop que é mais escurinho? Algumas funções. Eu vou explicar mais para frente, eu já vou mostrar. Eu já fiz o comparativo Ah, aqui, tá? Que vamos carregar. É questão de funções. Eu já vi, pelas últimas duas oficinas que eu já fiz, algumas funções eles estão migrando. Outras eles só ainda não, ou não instalaram, não sei se vão instalar, então realmente eu não sei como que ficou. Mas vamos lá. Aqui, ó, enquanto carrega lá. Então, só mostrando. Essa barra de ferramentas, então, ela vai ter aqui algumas funções, todos os registros, ok? Esse aqui que eu tava mostrando, ó, ele mostra quando que foi adicionado. Então, isso às vezes ajuda. Por exemplo, quando a gente tem que adicionou uma link, alguma coisa que você leu online, aqueles links, e a revista pede para você colocar quando que você acessou. Então, eu sempre coloco a data aqui, que eu sei que foi a data que está no meu Mendeley, então foi a primeira data que eu li, a primeira vez que eu vi, então isso ajuda, tá? Aqui tem as coleções, que são as pastas que a gente cria, e aqui alguns principais, são todas as minhas referências, então tudo que já tem na biblioteca está aqui. O que eu adicionei recentemente, às vezes você está fazendo ali, que eu tô lendo, desculpa, alguma coisa. Então, quais foram as últimas coisas que eu li? Tá aqui, ó, tudo que é esse aqui tá aberto. Opa, desculpa. O que eu adicionei recentemente, então são esses 4. O que eu li. Que aí você tá lendo alguma coisa, então ele tá mostrando aqui as últimas que eu li. Os meus favoritos, todos os meus estrelinhos. Porque sabe quando você tá lendo muita coisa, você fala, nossa, isso aqui é muito importante, eu tenho que conseguir depois ler, eu não posso perder. Então, eu fui colocando, tá? Isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? É um dia de categorizar de cada um. Se vocês repararem aqui, o meu, esse aqui tem um pontinho verde, e nos outros não tem. Significa que esses já estão lidos, o que não tem, e o que tá com um pontinho é porque eu não li. Ou o Mendeley considerou que eu não li. Entendeu? Você pode abrir várias vezes e ele não vai considerar que você leu. Ou às vezes você abre e ele considera. Ok? Deixa eu ir pra lá. Uma nova. Vou explicar mais pra frente, mas um novo botão que tem nesse e não tinha no outro é o notebook, tá bom? Então tem esse a mais que tem no outro. Tá. Qual que é a diferença
antiga, a versão descontinuada, assim. Que tanto que eu já tentei. Eu falei, então, teve uma vez até a última oficina, eu falei com a Patrícia, Patrícia, eu vou dar um Mendeley antigo, desktop. E aí, depois a gente faz uma versão, tipo, de um geralzão com a nova versão. Só que ele não tem nem mais para baixar. Então, quem tem ele já instalado consegue usar. Quem não tem, não consegue nem baixar. Por quê? Essa versão eu gosto de usar quando eu estou fazendo revisão sistemática, algumas coisas que eu preciso, assim, por exemplo, verificar as duplicatas. Eu tenho, você baixa vários artigos e eles são iguais. Então, em vez de fazer isso manualmente, o Mendeley tem essa função aqui em Tools, ele tinha essa função. Então, a versão atual ainda não tem esse plugin. Pode ser que tenha, mas ele ainda não veio. Eu tô falando isso, pode ser que tenha, porque a primeira vez que eu usei a nova versão, ele não tinha minhas publicações. E atualmente ele já tem. Se vocês forem ver aqui, ó, já tem. Então, ele tá melhorando, tá? Eles estão instalando, mas não sei quando que vai ser. A outra vez, duas diferenças básicas antes a gente tinha que estar sempre fazendo sincronização. Então, eu tava aqui, eu já conheço colegas que escreveram, fizeram fichamento e esqueceram de sincronizar. E aí perderam todas as informações. A partir do momento que você fecha o Mendeley, e não sincronizou, você não foi, mandou para a nuvem suas informações, você perdeu. Então, não tem mais essa função de sincronizar esse botão, porque ele faz automaticamente. Automaticamente, assim, desde que você esteja conectado na internet, ele já está fazendo. E não tem mais os filtros, porque você tinha filtros para autores. Mas agora eu tô falando, até quando eu falei aqui, ó, ele já tem filtros aqui. Então, ele já instalou o filtro da última vez que eu tinha feito para agora, ele tá carregando. Viu aqui, ó? Não sei se vocês perceberam aqui em cima. Como eu mexi um pouco aqui, ele já sincronizou automaticamente. Lógico, igual eu já falei, ele vai sincronizar automaticamente desde que você tenha acesso à internet. Então, outro ponto diferente dos dois a nova versão, ela precisa da internet. Você precisa estar logado na internet. Sem internet, você não consegue fazer essa sincronização, tá bom? Ah, mas ele não fez. Ó, ele já mostrou que há 0 minutos ele fez uma sincronização, mas eu posso clicar e pedir para ele sincronizar. Mas ele já vai fazer isso automaticamente, tá bom? Como eu falei, não tinha os filtros aqui, ó. Aqui não tem os filtros, tá? Mas tem outros filtros. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu tenho os filtros, ok? Então, o que não tinha, mudou para cá. Então, tem algumas trocas da interface, tá? Outras que estão aprimorando. Ok? Você pode só clicar, porque antes eu podia filtrar por anotações, então tem algumas coisas que vão mudando. Deixa eu ver aqui. Aí eu tô trocando onde que eu tô. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então tá. Tudo certo. Deixa eu já olhar aqui, né? Então, vamos começar, né? A Patrícia, na semana passada, ela falou de revisão e ela explicou que a gente pode baixar, como que baixava, né? Ou foi até no grupo de pesquisa, agora o pessoal não lembra. Então, vamos começar como que a gente adiciona um artigo, né? A gente vai fazer bem no... Então, eu fui lá no meu... Cadê? No meu periódicos CAPES e tal, ou no Google Acadêmico e tal, vim aqui, achei um artigo, né? Vou pegar o meu para não ter nenhum problema. Baixei. Tá abrindo várias páginas. E aí eu vou lá no meu Mendeley, vou aqui em Files, ou eu posso vir aqui e exportar. E aí eu posso exportar tudo, tipo, eu tinha do meu outro Mendeley para cá, eu troquei, porque, gente, existem outros aplicativos de gerenciamento, né? Tem o Mendeley, tem o EndNote, o Zotero, mas eu uso o Mendeley, tá bom? Então eu posso vir aqui também e adicionar aqui. Eu posso adicionar de um arquivo já do computador, ou eu posso entrar manualmente, ou eu posso exportar de uma biblioteca, que foi aquele lá de cima. Então, eu vou mostrar primeiro adicionar manualmente, ou no computador. Tá? Então, vou pegar eu tinha deixado separadinho só pra ficar bonitinho, pra não bagunçar a biblioteca, mas. Enfim, aqui. Aí ele vai dar um tempinho. Aqui, ó. Tanto que tinha isso aqui, no outro não tinha, então vai melhorando a versão, tá, gente? Aí, ó, pronto. Ele mostra no dia. Tanto você pode ver até pelo horário, tá aqui, ó. Fechar. Ele vai puxar o autor, tudo mais. Só que, gente, se você bobear, esse artigo já tem umas 2 vezes baixado aqui. Então, ele tá aqui, ó. Qual que também é a diferença que agora não tem nesse outro que a gente via no outro Mendeley? Não sei se quem já usava o Mendeley tinha aquela opçãozinha assim, need review.
que eram aquelas informações que a gente precisava estar confirmando, que era... Ai, cadê? Deixa eu ver aqui, essa parte aqui. Aqui, ó. Não tem mais a gente verificar a informação. Ah, esse artigo está correto, esse aqui está correto. Então, ele já puxa as informações, tá bom? Então, vem aqui. Né? Então, tem aqui o autor, tudo mais. Aqui, ó, meu artigo. Né? Então, a primeira coisa, eu posso clicar aqui e ele vai abrir meu artigo. Então, vou fazer aqui. Aqui está meu artigo, aqui minha página, quando eu for ler algum artigo. Então, eu posso vir aqui em informações, e aí ele vai me falar journal article. Então, essa é a principal coisa, você sempre tem que confirmar se está certinho. Porque isso aqui é o tipo do seu artigo, é o tipo, desculpa, é o tipo do seu documento. Se é journal article, é um artigo, né? Se fosse pelo menos um livro, um book, então, por que que então você colocaria que é um book? Se for um capítulo de um livro, na verdade, só aquele capítulo, porque tem livros, são vários autores, são várias organizações. Na verdade, como se fala, um congresso. Então, eu coloco aqui. Então, dependendo do tipo do artigo, do documento, você tem que colocar aqui. Cadê o norte? Você tem que ver se essa informação está correta, tá? Porque, como a gente vai fazer as referências no final, igual que está mostrando, dependendo do tipo do seu documento, a sua referência muda. Ah, se for um livro, o formato que você coloca as informações, que o Mendeley vai colocar as informações, é de um jeito. Se for de um artigo, são outros, porque eu preciso de página, o volume, página, volume, o ano, aí o DOI. Ah, não, então se é um livro, então eu preciso da publicação, ou dos editores, da cidade que foi publicada. Se é um congresso, então eu vou precisar do mês, do ano, da data que ocorreu, da cidade que ocorreu, quem estava organizando, então eles precisam de todas as informações, tá bom? Então aqui, ó, vem o nome, os autores, tem mais informações, né? Se você quiser aqui, ó, né? Todos aqui. Aqui é para você ler. Então, aqui a tag, você pode usar como um filtro. Por exemplo, agora eu estava categorizando alguns estudos da minha tese, então para ficar mais fácil até para eu achar, a todos que estão falando sobre isomorfismo, sobre algum mecanismo. Então eu coloco aqui, já cliquei algumas tags, vou colocar exemplo aqui, ó. E aí depois, quando eu for para o filtro, por exemplo, aqui, ó, a library, tá? Eu posso botar para biblioteca de novo. E eu venho aqui no meu filtro. Gente, se eu estiver indo rápido, vocês avisam, tá? Eu venho aqui no meu filtro pelas minhas tags. Agora minha tag ainda não foi, mas... Enfim, se tivesse alguma tag aqui, ele vem aqui e mostra o que eu categorizei com aquela tag, tá bom? Então, vamos lá. As informações. Outra... Pronto, né? O DOI, que se eu quiser pulsar informação, tudo mais, tá? E aqui tá o meu artigo, tá? Então, se eu quiser, às vezes, saber onde que ele tá, ou subir uma informação. Aqui que eu posso fazer com o meu artigo. Eu posso pedir para abrir meu PDF, eu posso exportar o meu PDF com as anotações. Então, igual esse aqui que eu já baixei. Deixei esse aqui já de propósito para não esquecer. Aqui, ó. Esse daqui da Patrícia, eu baixei, eu já tinha lido, já tinha feito comentário, marcações, e às vezes você quer mandar para alguém, né? Então você quer ou você não quer perder. Então você consegue baixar o próprio PDF com as anotações do Mendeley. Ou você pode baixar sem ou com, tá bom? Então aqui, ó. Aqui, ó. Então, tá todas as anotações aqui, ó. Política ambiental inicial, tudo que eu já coloquei, quem foi que fez, tudo mais. Então, ele vem todo com todas as cores que eu usei, que eu gosto do meu bem colorido, que cada um tem uma cor, tem um significado. E aí vem aqui. Então, eu posso fazer isso. Ok? Gente, apertei alguma coisa, deu errado aqui. Tá. Como eu falei, o Mendeley, ele vai estar sempre sincronizando, desde que você tenha com a sua internet funcionando, tá? E é o que a gente fala, que a gente estava indicando para os alunos, principalmente da graduação, usar para fazer fichamento. Que é, eu estou lendo meu artigo e eu já vou comentando
ao longo do texto, né? Já faço todo o meu fichamento, já deixo tudo anotado. Porque igual aqui, ó, faço esse comentário. Ele me ajuda. Aqui, ó, deixa eu ver meu comentário. Deixa eu vir pra cá. Aí tem aqui, ó, anotações, ok? Esse foi o único. Aqui, ó. Então, eu posso estar em qualquer parte do meu artigo. Eu virar ler artigo citado. Então, se eu clicar no meu comentário, ele vai me levar para a pasta aqui, ou para a página que está o meu comentário. Eita. Entendeu? Eu quero ir para esse daqui, ó. Ah, não. Então, vou ler essa parte aqui. Então, eu posso ir fazendo e, ao mesmo tempo, ir citando e comentando. Porque isso me ajuda. Já aconteceu comigo, isso era um dos exemplos que a gente dava do tipo, se isso acontecer, então eu posso dar porque realmente isso aconteceu. Na banca, ou até quando eu já mandei para a Patrícia documentos, falar, olha, não entendi. É uma coisa que pode acontecer, você traduziu, alguma coisa assim, você tentou juntar vários autores, e aí o seu professor fala, então, Jéssica, olha, essa parte aqui que você colocou, não entendi, volta lá naquele autor e vê se é isso mesmo que ele está falando, confere. Mas às vezes tem um artigo que esse aí tem 14, mas tem uns que tem 30 páginas, você vai reler o artigo inteiro para saber onde que estava aquela informação. Então, se você fez o fichamento, já fez essas anotações ao longo do texto, já com o Mendeley, então fica muito mais fácil de você achar essa informação e você só precisa reler aquele texto, aquele trecho, né? Você não precisa ler o texto inteiro. Então, você pode vir aqui, ó, ao longo do texto e comentando, né? Então, aqui o Mendeley tem esse aqui, ó, tipo, cursorzinho. Se você quer fazer um destaque só de texto ou de retângulo, por exemplo, às vezes você quer marcar, isso aqui tem tabela? Tem. Aqui, ó, esse aqui eu já fiz a tabela. Aqui, ó. Então, tem a tabela, então eu quis marcar minha tabela, eu posso fazer desse jeito, ok? Só você desenhar. Você escolhe as cores que você quer. Pode falar, Letícia. Oi, boa noite, obrigada, Bárbara. Boa Deixa eu noite. tirar uma dúvida. Uma é sobre essa aba notebook que ficou ali em cima, perto de anotações. E outra é, por exemplo, eu ouvi dizer que essa versão nova, por exemplo, não gerencia mais os PDFs que a gente tem no computador. Então, por exemplo, esse PDF que você colocou anotações aí é um PDF que está na nuvem. Como que ele tá? Como é que ficou isso? Porque o meu é a versão antiga, então eu baixava, né, e conseguia fazer isso tudo. Aí agora eu fiquei meio perdida. Obrigada. De nada. Então, eu vou falar do notebook mais pra frente, se eu esquecer, você me lembra, tá? Sobre esse gerenciamento, gente, é porque antes, que podia, ele tinha várias coisas, esse Mendeley antigo. Ele podia organizar uma pasta para você. Ele podia, assim, sabe quando você baixa aquele download, aí vem, tipo assim, 001, SING, não sei o quê, então baixava sem renomeações, né, sem nome correto. E ele podia organizar para você, eu quero que fique ano, autor e o artigo, ano, autor e periódico, enfim, você podia organizar todo desse jeito. Ou você podia colocar assim, fique de olho nessa pasta. Sempre que aparecer um artigo nessa pasta, você vai puxar e colocar no meu Mendeley. Então, Letícia, eu ainda não achei essa função, tá? Eu lembrei dessa função quando eu estava fazendo, atualizando a oficina, e eu não achei. Então, não tem ainda nessa versão, tá? Então, assim, ele ainda fica. Se você procurar, deixa eu ver aqui, ó. Aí ele fica no computador, em alguma pasta aqui do computador que eu já vi, por exemplo, eu sou a rainha, gente, de baixar, me organizar, e tem hora que eu me perco. Por exemplo, eu quero esse artigo aqui, ó, tá em logística. Então, eu venho aqui. É esse aqui que eu tô vendo? Deixa eu ver, eu peço para abrir o PDF. Meio que você vai achando alguns meios de descobrir onde é que tá. Eu não sei, deixa eu ver se era isso. É, porque eu fiquei na dúvida, por exemplo, esse é um arquivo seu que existe, né, em algum lugar ou não? Existe, Porque, esses artigos, assim, esses aqui, pelo menos, eles existem em uma pasta minha. Então, igual esse aqui, esse logística, como for uma publicação, eu sei que ele tá na minha parte de publicações. Então, eu já sei disso. Mas, se eu quiser procurar uma, por exemplo, então a deixa eu ver gente aqui. ainda consegue vincular a nossa pasta ao Mendeley, né? Isso que eu Ah, fiquei na não, dúvida. isso, normal. É isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer de Ah, novo aqui, ó. Se eu adicionar um aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui na minha pasta aqui, ó, do doutorado. Então, aqui, ó. Tem aqui, ó, esse artigo aqui, né? Que eu quero colocar. Então, ele tá pegando de uma pasta minha aleatória, mas ele tem, tá? Ele só não vai mais organizar a minha pasta, ele só não vai mais conseguir arrumar a pasta do jeito que eu queria. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu. entendi. Entendeu? Essa Não, mas função ainda obrigada, não não quis tem. interromper, não.
Nada, Não imagina, precisa que realmente é interromper. bom que quem já usa sempre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver aqui a resolução. Só para mostrar para vocês como que fica. Nossa, ficou tão bonitinho. Aqui, ó. É porque normalmente as pastas ficavam bagunçadas desse jeito aqui, ó. Né? Você ia baixando com esses números, não sei o quê. Então, depois ele organizou de uma forma que ficasse bonitinho aqui, ó. Todos os nomes. Então, não foi eu que fiz isso, foi. Agora eu não lembro. Mas ele fez essa organização. Tá bom? Legal, nem Então. sabia disso. Valeu, vou procurar. Não, mas é porque assim, a versão antiga ela faz, Letícia. Se quiser no final você me fala, eu te mostro. Mas essa nova versão não faz ainda. Não sei quanto vai Valeu. fazer, tá bom? Então, aqui, voltando, gente, aí você pode fazer, pintar o seu PDF, você pode escolher suas cores, tá? E aí você pode vir aqui no comentário, clicar e escrever o seu comentário vai sair da cor que está aqui, tá? Então, você pode depois apagar, escolher a cor, tá ok? Então, tem essas funções. Eles ajudam você a fazer o seu fichamento. Então, depois, no final, se você quiser baixar o seu PDF, você pode vir aqui e ele vai baixar do jeito que tá, mas eu recomendo você baixar por aqui, tá? Então, tá. E aí, eu falando de adicionar artigos, tem uma outra forma. Igual eu falei aqui, todos os artigos, eles têm o DOI, que é uma identificação, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tô aqui, eu já li esse artigo, mas eu nunca coloquei ele não coloquei ele na biblioteca, por exemplo, esse aqui. Ou eu tenho uma revista, ou eu tenho uma revista não, eu tenho um livro que eu já li, mas eu preciso citar na minha tese. Então, eu vou pegar alguns dados dele e vou colocar adicionar manualmente. Por exemplo, o artigo, eu só preciso copiar o DOI aqui, da barra para frente, né? Que é esse númerozinho, e eu posso vir aqui no meu Mendeley, adicionar, entrar manualmente, e aí eu vou adicionar manualmente minha informação. Eu não vou ter o documento, mas eu vou ter o metadados, eu vou ter as informações necessárias para gerar referência, tá? Então, só para explicar. Se for um artigo e tiver o DOI, você pode vir aqui, ó, copiar, e ele vai puxar todas as informações, ok? Mas, por exemplo, é um livro que eu tenho, deixa eu ver aqui, ó. Uma coisa que eu faço, né? Eu quero ver aqui, ó. Aí tem um livro, esse livro da Patrícia. Eu posso vir aqui em citar e eu pego as informações, né? É logística, em busca do. Aqui, ó. Vai ser bem manualzão, gente. Então, deixa eu pegar aqui. E aí o meu tipo do artigo já vai mudar, meu tipo da referência, né? É um livro, então é o livro todo. Aí eu coloco o título, que é esse, vou preenchendo o nome do autor, tudo mais, o que que é, porque dependendo do que é ele. E dou enter e vai estar aqui. A diferença é que vai aparecer igual alguns aqui. Igual esse aqui, ó. Esse aqui dessa linha, se vocês perceberem, ele não tem, ele tá em branco esse símbolozinho. Por quê? Porque eu adicionei manualmente essa referência. Porque eu precisava citar essa referência, já tinha lido tudo mais, mas eu não tinha acesso a ela. Ok? Voltando. Então, ele serve para fazer os fichamentos. Pode falar. Boa noite, Bárbara. Eu tenho uma dúvida sobre o Mendeley, que é sobre a referência ABNT. Ele tinha um filtro na versão desktop que permitia ser listado na versão ABNT. Aí eu queria saber se hoje ainda é possível fazer isso. Aqui, né? Eu lembro que ele aqui, gente, ele organizava. Se foi isso, você me corrige se foi isso. Aqui ele aparecia todas as informações de acordo com a BNT, né? Ainda não tem nada disso. Antes você podia vir aqui em essas ferramentas aqui, você selecionava que você queria que aparecesse as informações de acordo com a BNT. Ainda não tem isso, não achei. Pelo menos eu não achei. Eu acho que seria mais na parte do Word. Quando você Então tá no Word, então. com Se for no secção Word, aberta. então. Então vou mostrar mais pra frente. Se for o Word. O que tiver de ABNT tá no Word mesmo. Mas é porque aqui, nessa parte, é porque antes tinha. A gente, eu tô louca pra abrir, mas não tem como, não pode. Senão vai dar um bugzinho aqui, mas tinha, porque antes tinha uma parte que você só alterava a frente, mas. Ou a interface. Voltando, aí até pelo que a Letícia tinha me perguntado. Eu tô aqui fazendo, aí eu tenho as minhas anotações. Tem aqui as anotações gerais que eu posso
dar o destaque e tudo mais, e eu tenho meu notebook. Qual que é a diferença das anotações gerais para o notebook? Que é acho que é a parte que eu mais gosto desse novo Mendeley. São coisas diferentes, né? Vamos lá. Eu tenho as minhas anotações, ela é específica para aquele artigo. Então, eu vou ter sempre uma anotação geral em cada artigo. Já o meu notebook, ele é meio que um cadernão. Eu posso abrir. Eu posso estar aqui, ó. A minha referência, né? Meu objetivo, minhas anotações gerais estão aqui. Já meu notebook, eu posso abrir vários, fazer. Aqui, eu fiz a oficina. Então, eu posso ir abrindo e escrevendo ele. E, enquanto isso, eu consigo ler todos os artigos e com ele aberto. Então, se eu quiser fazer um fichamento, se eu quiser fazer uma anotação e já pegar uma ideia que eu estou lendo, eu posso fazer com o meu notebook. Já a minha anotação, não. A partir do momento que eu troquei o artigo, aqui, ó, já mudou. Minhas anotações aqui gerais, minhas anotações desse artigo é diferente do outro artigo. Já meu notebook, ele continua o mesmo. Ficou claro? Sim, e ele salva sozinho ou a gente precisa se preocupar também como é que resgata isso? Se você tá com a internet, você viu aqui, ó, o meu já mostrou. Se você tiver com a internet, ele vai já sincronizando. À medida que você vai mudando aqui, ó, deixa eu fazer um teste aqui. Ó, ele já tá sincronizando aqui, ó. Acabou de sincronizar. Então, à medida que você tá com a internet, ele vai atualizando, ok? Então, o notebook ele pode ser isso. Você pode fazer um fichamento, você quer fazer igual o meu, eu tava com meus temas do ensaio, alguns tópicos. Então, eu fui colocando aqui, fui fazendo ali um outro e você vai anotando, tá? Então, você pode fazer aqui. As anotações ficam específicas para cada artigo. O meu eu gosto de usar para aqueles tópicos gerais para eu lembrar o que aquele artigo está falando para eu conseguir achar mais fácil. Aí aqui, ó, de novo, tudo que você precisar, só clicar aqui, ó, e ele vai certinho para aquela pasta. E aí ele mostra quem é que fez, que hora que você fez. Ok? Ô, Bárbara, dá para ter as duas versões no computador, a gente vai ter que escolher uma. Tá, Você tá, pode- é isso que eu tô falando. Eu tenho as duas. Aqui, ó. No meu, eu tenho as duas versões no meu computador. Eu só não abro as duas ao mesmo tempo. Até então, eu nunca tive problema. Eu tenho as duas versões. Aqui é a versão antiga, o desktop, e o Reference Manager. Esse aqui é a versão nova, né? Eu tenho as duas aqui. Eu só não abro as duas ao mesmo tempo. Mas dá pra ter, nunca tive problema. Na verdade, algumas coisas eu uso até a antiga, mas para algumas funções que eu ainda quero. Tá bom? Mas assim, se eu precisar de Valeu. ajuda e tudo mais, acho que parece que o outro que tá tendo mais ferramentas. Mais alguém? Então tá, continuando. Se alguém quiser falar, gente, só. Então, tá. Uma outra, né? Uma outra função, deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu fiz meu Mendeley, fiz aqui, baixei. Tá. E aí, o que vocês querem se organizar, tudo mais, né? Como que eu tenho várias pastas. Eu posso criar várias pastas. Eu posso criar aqui, ó, pasta teste, vem aqui. Opa, era teste. Aí eu posso vir aqui nos 3 pontinhos. Desculpa, renomear. Posso renomear. Eu posso colocar. Eu posso colocar a minha pasta dentro de outra pasta. Eu posso tirar a minha pasta e colocá-la para coleções, tá? E ele vai se movendo aqui, ó. Então, essa nova versão é legal que ela faz, ela avisa o que está sendo feito, né? E aí eu quero organizar os meus artigos. Eu tô aqui com todos os meus artigos aqui. Eu quero colocar esses 3 da Patrícia. Posso selecionar, né? Venho aqui, clico nos 3 com o meu shift. Cadê? Vem aqui, mentira. Vem aqui, ó. Aí. Seleciono esses 3. Eu posso pedir para organizar. Eu posso adicionar a uma coleção ou algum grupo, porque eu tenho os artigos, né? Ou eu posso pedir para marcar como favorito, eu posso exportar como bibtex, eu posso deletar. Então, eu posso vir aqui, adicionar uma coleção. E aí, eu venho aqui e seleciono qual que eu quero. Então, esses artigos, eles vão estar aqui, ó, no meu teste. Então, quando eu venho aqui, ele está aqui na minha pasta, tá? Ah, não, então eu quero deletar. Você pode deletar, ele vai sair dessa pasta. Eu falo, não, então, ou uma outra forma que eu usava bem no outro, que era mais prático, que não tinha essa função. Eu posso clicar aqui, né? E arrastar. E aí ele vai mostrar que foi. Ok? Então você pode ir criando suas pastas. Uma das coisas que a gente usa muito no grupo de pesquisa, só um minuto, Patrícia.
Ela já tá online. Então, fazer grupos. Às vezes, a gente no mestrado, até em grupo de pesquisa, PIBIC, a gente faz grupos, artigos em mais de autores, né? Então, imagina, eu tenho que ler meu artigo, a Letícia tá lendo o mesmo artigo, a Jéssica tá lendo o mesmo artigo, e aí fica um mandando para outro. Gente, aí eu posso fazer uma pasta de artigos compartilhados, que todo mundo vai ler o que tá todo mundo vai ler e fazer comentários ao mesmo tempo. Vou pegar esse daqui. Cadê? Ver se tem algum aqui. É porque esse aqui é uma pasta real mesmo que a gente fez no trabalho. E eu já queria. Eu sempre esqueço de procurar qual que é o artigo que a gente fez os comentários. E ele funciona assim: você faz o artigo, você faz a pasta, né? Deixa eu ver, eu volto aqui. E aí fica marcado quem comentou o quê. Se vocês perceberem, todos os meus comentários, como as minhas pastas são privadas, mostram Bárbara Vieira e o comentário. Então, quando você está fazendo um artigo com outra pessoa, então fica mais fácil se você tiver uma dúvida, você quiser destacar e falar, nossa, aqui, ó, Thaís, você colocou, importante, e eu coloquei, buscar esses autores. Então, assim, fica legal você fazer essa leitura. Ninguém precisa ter o mesmo PDF. Então, um só joga na pasta e aí todo mundo pode compartilhar. A parte boa também que resolve é se você está usando o Mendeley para fazer o gerenciamento, colocar as referências. Se eu tiver esse artigo na minha pasta, a Jéssica na dela, a Letícia na dela, e aí na hora o Mendeley vai começar a dar um bug, porque ele vai ler aquelas referências de acordo com a minha pasta. Aí depois ela vai para a Letícia, e da Letícia às vezes não tem uma referência, então ele vai colocar 100. Então sempre dá como se fala, alguns erros de combinação, compatibilidade, tá? Então, como que eu faço essa pasta? Aqui tem as minhas pastas, né? Lembrando, aqui as minhas pastas privadas, que é aquele de 2 GB que você tem, e tem os grupos. Ele tem ou tinha limites, agora eu não lembro. Então, aqui estão os artigos, então eu vou vir aqui, ó. Eu vou criar um novo grupo, teste. Esse aqui criou. Aí ele tá aqui, ó. Ele é um grupo. Aí eu posso vir aqui e eu vou gerenciar esse grupo. Aqui. Olha aqui, viu? Essa versão já tá melhorada, porque antes, para você adicionar alguma pessoa ou tudo mais, você tinha que ir na versão web. Então, você convida os membros. Como é que você convida alguém? Você tem que mandar pelo e-mail. Lembra aquele e-mail que você fez cadastro? Então, você tem que pegar o e-mail de todo mundo que você quer. Você vem aqui, coloca os e-mails que você quer. Você pode convidar até 24, cada grupo vai ter 25 pessoas, então é você mais 24. Você envia e a pessoa vai receber, você recebeu um convite para participar do grupo. A pessoa vai ver, vai dar ok, você pode configurar aqui, né? E aí todo mundo, por exemplo, igual esse aqui, todo mundo aqui vai ter acesso a esse artigo, dos artigos. Aí é só você vir aqui e fazer a mesma coisa. Eu posso vir aqui nos meus recentes, vir aqui, puxar e mandar para minha pasta teste, né? Eu posso, deixa eu ver se eu consigo vir aqui. Eu posso me organizar, adicionar a um grupo, lembra que tem essa opção? Então, eu posso vir aqui e quero que todo mundo vá para cá. E aí, ele manda todos para o meu teste. E aí, eu tô aqui, ó. Ok? Só que ele foi sem as minhas anotações. Tá? Como tá aqui, ó. Aqui, ele já mostra aqui, ó, a tagzinha que esse é o artigo que tá na minha pasta compartilhado. Porque se eu abrir o mesmo artigo na minha pasta privada, que é esse aqui, ó, ele não tem o... É isso? Ele tem as minhas anotações. Ele tem as minhas anotações, mas ele foi para a pasta compartilhada sem as minhas anotações. Então, eu tenho que fazer tudo de novo, porque tá zerado para todo mundo trabalhar em conjunto, ok? Então, se você for fazer um artigo compartilhado, ele ajuda muito. Então, todo mundo tem que pegar as referências desse grupo, tá? Não adianta, tipo, eu vou usar, eu tenho os mesmos, a gente ficar trocando. Então, usa a pasta compartilhada. Se está fazendo artigo compartilhado, usa a pasta compartilhada. Ok? Então, mesma forma de colocar artigos nele, né? Do igual ao outro, a gente pode fazer a troca. Tá. Igual, de novo, né?
ele não tem a possibilidade de verificar se tem duplicados ainda, porque isso aqui, ó. Eu tava usando ele para fazer o meu ensaio e aí não tava dando, porque ele vê que tem 2 iguais, mas ele não avisa igual o outro, que você tem 2 artigos iguais. Ele ainda não organiza as pastas, mas já tem muitas versões. Só o fato dele sincronizar automaticamente, gente, já ajuda muito. O que eu conheço de pessoas que perderam documentos, essas anotações, imagina, você lê, faz todo o fichamento, tem toda aquela sua ideia. Quando você vai ver, não foi, tipo, não foi para a nuvem. Por quê? Qual que é a ideia de você também ter essa sincronização? Porque você pode, aqui, ó, se eu vir aqui, ó, clicar nesse library, ele vai clicar e ele vai abrir o Mendeley na versão online, que é, eu tô no meu trabalho, eu tô no meu estágio, eu posso ler, estudar um pouco, e eu não posso baixar o aplicativo, mas eu tenho acesso à internet, então eu posso entrar no site do Mendeley, que é o mesmo site que você fez o cadastro, que você fez você baixou, e eu posso usar minha versão do Mendeley, aqui, é só fazer meu cadastro, e ele vai ter a minha biblioteca, aqui, ó, meu Mendeley Reference, o mesmo aqui, ó, igualzinho, aqui, ó. Só que uma é a versão online, está sincronizando com base em tudo que eu mudei aqui no meu desktop, né? Só isso, gente, ó. Até então, não lembro qual que era a diferença deles. Acho que já tava bem igual agora do online. Mas pronto, você tá aqui, ó. Você pode. Ou no máximo, você pode vir aqui. Pode fazer buscas, enfim, temos funções dele aqui. Ok? Então, você pode, se você Bárbara, sempre... Oi, desculpa, pode só uma ir. dúvida. Ele abre aí o PDF também, né? Porque no Zotero, por exemplo, só salva a informação do artigo, mas não salva o PDF. Nesse caso aí, ele está sincronizando com a sua pasta do computador, é isso? Isso, vou até confirmar aqui que eu acabei de mandar o PDF, né? Então vamos pegar esse último que eu mandei o PDF, tá? Aqui, ó. Eu consigo abrir. Eu tô na versão online, vocês já estão vendo, né? Então, calma aí. Aí, ó, foi o PDF, tá? Se eu tenho um PDF, ele conseguiu puxar o PDF. Tá, Letícia? Então, aqui, ó. Então, outra coisa boa. Então, que ele consegue. Se você tem, ele consegue buscar essa informação. Se tá nele, se tá bonitinho aqui até então, ele fica desde ter sincronizado. Então, o que dava muito problema para os outros na outra versão era isso, das pessoas. Se você não lembrar de sincronizar, então, eu fiz aqui todas as minhas formatações, vim aqui, fechei. Nossa, se eu abrir de novo, peraí, tá faltando alguns, tipo assim, que eu acho que ele atualizava de meia hora, de 1 hora, não lembro. Ele tinha uma atualização, mas era muito demorada. Se você não fizesse isso automaticamente toda hora, nossa, fiz essa anotação, cliquei, fiz a anotação, clicou, você podia perder. E aí, por exemplo, igual o meu computador já deu problema. Assim que eu fiz meu Mendeley, baixei, ele veio com todas as informações, porque estava na nuvem, tá? Que é o espaço que você tem na nuvem, que eu falei. Então, aqui eu tô meu Mendeley, vamos ver. Então, ele ainda não tem das pastas, tá bom? Aí, igual eu falei, pode exportar o PDF, que eu já fiz, com comentários ou não. E agora uma parte que acho que todo mundo tava já querendo, que era... não, esse aqui é o Web Import, olha, viajei. O Mendeley tem 2 ferramentas aqui, né? No meu Tools aqui. Eu posso... Aqui, até coloquei um mouse bem grande para ficar mais fácil dessa vez. Eu tenho o meu Web Import e o meu de citação. O que é esse Web Import? Ele ajuda... Aqui, eu tô no meu... qual que é o nome? Eu tô no meu Science Web, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho algumas... Aqui, ó, já tem uma busca. E aí eu fiz uma busca, eu quero baixar todos aqueles artigos para eu depois ler ou pegar a referência. Eu não vou mostrar porque o meu tava dando problema. Não sei o que tá dando a minha conta aqui, ó. Minha conta não tá batendo com a minha conta... Meu Mendeley e minhas contas não estão batendo. Todas batem, mas a do meu online não estava batendo. E Eu posso foi. fazer uma Aí, pergunta sobre pode. isso? Uhum. Vi agora, né? Eu acessei recentemente o Mendeley. E antes, se você criar, né, sua conta particular, você acessava. Aí agora tem a possibilidade de você entrar pela instituição. Só que se você utiliza o e-mail da instituição, por exemplo, da UNB, você só tem acesso por tempo que você está no UNB, né? Então, tipo, se você se cadastra por isso, você perde, e perdeu o acesso, perde tudo. É isso que eu te falei. Assim, para baixar o meu Mendeley, só aí, igual o que ele pediu. Ele pediu meu acesso para eu conseguir ter acesso a essa página do Journal of Clean Production, que é
precisa pagar. É como eu tô no Aham. NB, eu consigo. Mas o meu aqui, o meu tudo eu funciono com o meu particular, que agora eu falei. E até uma dica, eu prefiro e eu indico para as pessoas baixarem no particular. Porque se você sair, você vai perder. No máximo que é o que estava acontecendo aqui, ele pedia antes. Deixa eu ver aqui, ó. Eu Ele até. pede para você acessar. Deixa eu ver se tá aqui. Ele pede para você acessar com a sua conta. Ele pede uma conta antes, igual que foi que eu fiz. Eu coloquei minha conta do ONB, acessei, e aí depois ele pede aqui, ó. Ah, você precisa do login. Aí eu fiz o login com a minha do ONB, mas eu entrei depois com a minha conta. Ele dá essa opção de você entrar com uma conta já existente. E aí eu troco aqui, ó. Nessa parte aqui, na segunda tentativa que eu vou entrar, eu entro com o meu login do Mendeley. Entendeu? Que é o meu e-mail diferente. E Sim. aí, ó. Porque eu E também aí, estava acessando esses dias e deu esse problema da é Unibase. Não tinha. Ele só pediu que só conseguia você logar se você fosse logar pela instituição. isso, eu sei que o meu tava dando, é o que tava dando, por isso que eu não consegui mostrar pra vocês, porque o que acontece? Esse web import, ele abre aqui, então, eu sei que no aplicativo deu isso e eu consegui entrar. E agora que eu fui mostrar o web import e foi de novo o que aconteceu, não deu. Mas eu clicava aqui, o web import vai lá e puxa essa informação, ou só o metadados, só a referência, né, pro seu Mendeley. Agora não vai dar, mas eu tenho um PDF, então eu consigo mostrar pra vocês depois. Tá vendo aqui, ó. E aí vem assim, bonitinho. Então, se você quiser pegar do site, ele vem aqui, vai ter a referência, ele puxa essa referência, você fala que quer, seleciona a página que você quer, e ele puxa automaticamente para lá. Entendeu? Então, isso às vezes te ajuda, se você está pegando vários artigos numa busca, ou você só quer pegar aquela referência porque você já leu, tá? Mas essa aí também eu não sei, gente. É assim, é aquela coisa que a gente vai aprendendo e vai se ajudando, né? Porque vai ter que, como se diz, a gente vai aprendendo, né? Tudo Mendeley é tentativa e erro, algumas coisas aqui. E no curso, lógico, aí você vai fazer uns cursos, sempre que tem algum curso, a gente avisa lá no grupo de pesquisa, a gente tem que fazer para descobrir. Porque uma das coisas que estava dando, o pessoal da graduação estava tendo, quando estava lançando essa nova versão, então quem tinha o iWord 365 só conseguia fazer a citação com a nova versão. Se tentasse fazer a citação com a antiga versão, estava dando um erro. Então, assim, você só descobre isso se você está fazendo esses cursos ou você conversando com as pessoas, tá? Então, a parte que todo mundo quer é fazer citação. Então, eu vou lá no meu Mendeley, eu vou baixar esse plugin, ok? Então, eu vou aqui em Tools, venho aqui e clico para baixar, mas o meu já está baixado. Ele vai fazer tudo baixar, tudo mais, tal. Aí eu já deixei uma página pronta, um Word pronto, que aí fica muito mais fácil, e também para ele evitar de travar, porque quanto mais você quer, mais você precisa. Aqui, deixa eu ver. Apareceu alguma dúvida, gente, quando carrega? Olha que eu deixei tudo aqui, tudo aberto já para não travar. Tá, então, vamos lá. Eu estou escrevendo minha introdução, meu artigo, minha tese, minha dissertação. Estou colocando meus autores, né? E aí aqui, ó, assim que você baixou o Mendeley, ele vai ter aqui, ó, referências. Ok? Até a Letícia estava perguntando se dava para ter os dois juntos, não. Nas minhas referências, eu tenho as referências do Mendeley Desktop, o plugin do Mendeley Desktop e o do Mendeley, a nova versão, do Reference Manager, aqui, ok? Não posso usar as duas juntas, não posso abrir. Ah, eu posso usar, tanto que o meu eu uso aqui. O meu que quer é minha introdução, né? Ela estava toda no antigo. Assim que eu pedi para abrir um Mendeley novo, o novo plugin, ele fala assim: ah, podemos formatar? Aí você fala, ok, você salva, e aí ele vai só formatar. Por quê? Porque ele muda um pouco os estilos. Por exemplo, quando você faz a referência no Mendeley antigo, ele vem já com a formatação que está no seu artigo, do seu trabalho. Esse daqui, ó, ele já veio com ele veio com uma formatação diferente. Todas as minhas palavras, meu artigo tá formatado, em 12. Ele já veio para 11. Então ele muda um pouquinho essa formatação. Então depois você tem que tomar esse cuidado. Mas vamos começar do zero. Estou escrevendo meu artigo, nananana, e aí eu quero citar, quero colocar quem escreveu essas duas primeiras ideias. Então, vou vir com as minhas referências, Mendeley City. Primeira coisa, porque o meu eu já fiz para não dar problema, que
formatação da, ou oficina. Ele vai pedir de novo para você fazer a conta, porque, de novo, esse Mendeley, ele é todo online. Então, você tem que ter acesso à internet, porque ele vai pedir. Abre a sua conta. Vai sincronizar, tudo mais. Baixa tudo. Baixou. E aí, aqui ele está mostrando todos os meus artigos que eu tenho. Ok? Eu posso procurar já numa pasta específica. De novo, aquelas pastas que você quer. Né? Acho que não tem o baixar, mas enfim. Ou eu vim aqui e posso selecionar. Esse aqui foi... Gente, eu vou ficar citando a Patrícia, porque aí eu já não... Nenhum outro autor vai brigar comigo, né? Eu e a Patrícia, a gente tá aqui. O que foi agora, gente? Isso aqui não tá dando. Mas, enfim. Eu aqui, clico. Foi uma ideia que eu li 3 artigos e eu juntei essas 3 ideias. Então, opa, muito guarneiro aqui. E aí eu vou vir aqui, clico aqui nos 3, inserir citação. Ele vai pegar e vai colocar os 3 autores de acordo com a citação. Ok? Posso editar normalmente. Aí tá bom. Aí eu venho aqui, fui escrevendo já o outro, né? Já esse aqui eu quero colocar de acordo com fulano. Quando a gente começa uma frase, de acordo com fulano, de acordo segundo o autor, vocês percebem que eu coloco o nome da pessoa e o ano, ele fica fora. Ele fica dentro do parênteses, desculpa. Já nesses aqui que o Mendeley ele dá, ele já traz automaticamente o nome do autor, dos autores, né, tchau, e o ano, tudo junto no parágrafo. Então, se eu fosse colocar aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui eu já sei que é. Como, por exemplo, vou apagar esse aqui para começar de novo. Viu? Tem umas coisas do Mendeley que eu já aprendi. Nunca edite alguma coisa manualmente quando dá, porque ele dá esse errozinho. Aí tá. Eu vou colocar segundo. Aí tá. Vai ser a segundo. Esse autor aqui. Cliquei. Só que vai vir aqui, ó. Então, inserir essa citação, vai sair o nome desse autor todinho aqui com o ano. Acho que esse exemplo, gente, não foi um bom exemplo. Peraí. Tá bom, por exemplo. Vai ser de novo. Isso eu não tô aqui, né? Tá, aqui, ó, Kramer. Beleza. Se eu inserir aqui, vai sair assim, de acordo com o Kramer 2022, mas eu não quero que saia desse jeito. Eu preciso só o 2022. Então, eu vou clicar aqui. Vocês estão vendo aqui, apareceu de novo o Kramer aqui 22. Vou clicar. Assim que eu clicar, ele vai aparecer. Se eu quero minha pasta, se eu quero... Aqui eu posso... Deixa eu ver. Tinha uma forma... Por exemplo, se eu faço uma citação direta, eu quero colocar o autor, eu coloco. Né, esse aqui tá. E antes tinha como, tá? Na outra versão, você só fazia assim, ó. Aqui deve ser... Você só apaga. Tá mais fácil. Então tá, gente, é só apagar, tá? Fiz e... Só apagar. Então, você apaga quando vier o nome. Mas, por exemplo, eu tô aqui, fiz todo o meu artigo, vou fazer uma citação direta, igual aqui. Eu preciso inserir o nome, ou o ano, a página, né? Então, igual eu mostrei ali, eu posso vir aqui, clicar. Minha citação aqui tá aberta, né? Aqui, venho e falo que isso aqui é da página 20. Um sufixo, prefixo, eu sei que precisa, né? E aí ele vai vir aqui, ó, e vai adicionar, que é 2018, página 20. E aí vai vir, quando é citação direta, tá? Citação direta, indireta só essa. E aí, tá bom. Terminei de colocar todos os meus artigos, terminei, acabou meu texto. Agora eu vou fazer a parte que é o que a gente acha mais tranquilo do Mendeley. Que é vir aqui. Cadê? Aqui, ó. Então tá, vamos lá. Tô aqui em referências. Então, daqui para baixo vai ser todas as minhas referências. Coloquei minhas referências, aqui é a configuração, vou mostrar depois. Vendo meus 3 pontinhos e ver aqui, ó. Inserir bibliografia, ok? Ele já avisa que ele vai inserir a sua bibliografia onde o seu cursor está. Então, ele até pergunta, você tem certeza? Tipo, você tem que estar de olho. Porque se você colocar em outro lugar, ele vai inserir a sua referência em outro lugar. Então, aqui veio toda meus artigos, todos que eu citei aqui,
ok? Então, qual que igual ele fala, o Mendeley está ganhando esse tempo. Porque, gente, imagina você colocar manualmente. E eu já fiz isso, por isso que eu falo. Eu usava o Mendeley para fazer fichamento, mas eu não usava ele para fazer gerenciamento de referência. Então, eu inseri todas as minhas referências manualmente no TCC. Então, a chance de você esquecer você colocar errado, existe. Então, ele veio aqui. Aí, foi a pergunta que me fizeram. Aqui, se vocês repararam, todas as minhas referências, elas estão em ABNT. Então, eu posso vir aqui, configuração de citação, tá? Então, eu vou escolher o tipo da minha norma. Ah, não, eu quero que a minha seja APA, né? Que é a que a gente usa. Vou escolher aqui, ó. Pronto, ele vai pegar... Só porque eu falei pronto, acabou, ele não usou, né? Calma aí, gente. Aí uma coisa, enquanto ver se ele volta aqui. Gente, eu fiz um teste bonitinho pro extra aqui, essa coisa. Não vai ser isso, não. Isso, então. Enfim, era pra ir, tava certinho. Vamos ver se vai. Ah, esse agora. Ah, esse aqui não foi porque eu editei manualmente? O que foi? Tava errado, era aquela citação. Então, voltando, estou aqui no meu ABNT. Ele vai vir aqui, ó, e vai trocar todos os meus artigos, todos os meus autores. Ah, não. Então, fiz meu TCC todo em ABNT e agora vou submeter para uma revista, vou mandar para um congresso que pede APA. Então, eu vou vir aqui, escolher, peço para escolher esse título e ele troca. Qual que é a diferença? Principalmente, por isso que a gente fala, a gente já sabe, às vezes, quem está escrevendo, quando o texto está escrito em APA, quando está escrito em ABNT, pelo menos pela caixa alta, né? Tem algumas formas, ok? Aqui muda, ó, se vocês verem, ele muda totalmente, totalmente. Aqui, ó. Entendeu? Ah, mas no meu, Bárbara, o meu não veio. Então, eu posso vir aqui, igual eu fiz aqui, né? Vim aqui e vou procurar um estilo que eu tô precisando. Então, a BNT, você pode achar. Você pode achar, mas às vezes vai vir. Antigamente vinha assim: você tem que procurar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá. Aí ele também ajuda muito quando você tá, por exemplo, essa I3E, que é o de numeralzinho. Gente, quem já fez artigo, alguma coisa com esses numerais, sabe como isso ajuda, assim. Que olha, imagina, porque assim, você colocou uma referência aqui no meio. Pronto, o Mendeley já faz a organização das suas referências sem você precisar saber onde você colocou, conferir número por número, ok? Então ele faz isso aqui. Então, essa citação de linguagem, por exemplo, eu estou escrevendo todo o meu texto em português. Então, se vocês olharem, ele veio aqui, ó, disponível em e a página, né? Então, a minha referência também vai sair em português. Mas se eu estou mandando para uma revista que é toda em inglês, meu texto está em inglês, então minha referência tem que estar em inglês, né? Isso aqui. Então, eu vou vir aqui. Não sei se vocês viram, né? Depois que eu selecionei aqui, ó, por exemplo. Coloquei todas as minhas referências em APA. E aí, aqui, ó, minha APA de novo ainda tá aqui, né? Onde? Não tava aqui, mas a pessoa quer fazer uma coisa mais fácil e acaba complicando. Aqui. Ah, é o 3 gente, peraí. Então, veio aqui, inglês, inglês, inglês. Aí eu posso colocar ou inglês britânico ou americano, vou colocar um americano aqui. E aí ele coloca available, ok? Então ele já muda. Antes estava disponível, lembra? Estava em português. Português. Por exemplo, eu quero colocar em francês. Ele vai lá e vai colocar em... que dava em francês, ok? Então ele já te ajuda também na referência. Ok? E aí... Então, como eu falei,
só ficar de olho na formatação, porque ele vai puxar em... Agora deu certo, mas antes ele estava puxando com formatações diferentes, então você fica de olho se tá saindo mesmo aqui, ó. O meu texto, toda minha referência, ela saiu em time, só que saiu em 11. Então eu quero que todo seja em 12. Então eu venho aqui e coloco em 12. Ok? Alguém tinha levantado a mão? Alguma dúvida? Oi, Bárbara, sou Oi. eu, Alessandra. Oi. No caso, como é que a gente pode confiar quando ele coloca essa questão da BNT? Porque eu lembro de na versão antiga, né? A gente escolhia por cada universidade, e sempre tinha cada um saía criando, na verdade, a sua formatação, né? Agora só essa que você mostrou aí, a BNT, aí a gente já pode ficar seguro em relação a isso. Então, acho que não, também não sei. Porque, voltando, gente, eu lembro que numa oficina eles explicaram que, pelo menos a BNT, né, esses estilos de citação, eles são criados, é colaborativo. Então, alguém foi lá, igual vem aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, eu posso adicionar um estilo. Então, alguém foi lá e criou. Só que na versão antiga, você conseguia ver qual foi a última atualização, quando que aquela foi criada. Aqui eu não consigo. Então, realmente é olhar... Então, é buscar e... Ó, aqui só tá... Aqui, pra mim, só procurou essas duas, que é essa aqui, né? Mas eu lembro quando eu coloquei a BNT aqui, né? Tinha aparecido outras. Então, eu realmente não sei te informar, né? Ainda mostra que tem outras versões de ABNT, né? Então, você realmente teria que verificar a autoria completa, tem que ver como que... Deixa eu ver, mas ele não mostra... Ele não mostra qual foi a última vez que ele foi atualizado. Então, realmente, você teria que pedir para selecionar, né? Usar e ver qual que tá mais coerente, tá? As outras, normalmente, também estão sempre certinhas. Realmente, a BNT, eu não sei qual que é a melhor para usar, tá? É porque eu lembro que eu usei a mais atual e eu sempre via também essa versão, eu buscava na versão antiga, né? Nessa nova eu não vi. A Tatiana tinha levantado a mão? Oi, está me ouvindo, Bárbara? Uhum. Então, é que eu tô com uma dúvida, um problema, na verdade. Eu coloquei um documento todo, um artigo, no Mendeley e utilizei as referências no Mendeley do jeito que você fez aí, no Word. E aí depois, quando eu for abrir de novo o documento no meu computador mesmo, o Mendeley não tá mais aqui instalado. Aí ele pede para eu reinstalar ele no Word. Uhum. E aí, toda vez que eu abro o Word, tipo assim, que eu fecho o documento e que eu reabro ele, não tá mais o Mendeley, sabe? As referências estão lá, da mesma forma como o Mendeley, só que assim, eu não tô conseguindo alterar elas. Eu tenho que, tipo, colocar elas totalmente de novo pra poder conseguir alterar elas. Dá pra entender Não. o problema? Eu acho que sim, eu vou ver. Eu vou ver se eu entendi. Você sobe tudo pro Land, igual o meu, tem completo. Quando você abre aqui, ela não tá aqui. Sim. Não, ela tá Sim, aí, tá tá tudo aqui. aí. O problema é no documento, entendeu? O meu Tá no... documento já tá com a referência do Mendeley. Só que quando eu abro, eu fechei o documento e eu abri ele de novo, eu quero editar a referência, igual você fez, por exemplo, eu já coloquei referência, sei lá, na BNT. Uhum. E aí eu quero mudar para números agora. Eu tenho que baixar o Mendeley de novo no meu Word e ele não associa. Tipo, é como se ele não soubesse que o documento tivesse já com o Mendeley. Então eu tenho que colocar todas as referências novamente. Deu pra entender o problema? Sim, eu Você nunca já vi, viu isso assim. acontecendo? Não, nunca vi. Tipo assim, no máximo que pode dar deixa eu ver aqui. Não, realmente eu nunca vi, Tatiana. Depois eu posso até tentar te ajudar, mas eu já vi de conseguir, assim, se você, por exemplo, usasse o outro Mendeley, esse aqui, né? E aí tem uma Uhum. forma de você exportar sem os metadados. Então, eu exporto sem essas informações. Ele vem como um texto normal. E aí, o Mendeley, quando eu abro Uhum. como Mendeley, ele vem assim. Mas se você salvou ele, não sei. Depois a gente pode tentar te ajudar, mas realmente nunca aconteceu. Esse aqui, tipo, igual, se eu Tudo só bem, fechar então. aqui e abrir, ele vai abrir normal como o meu Mendeley. Bárbara, oi, Oi. boa Não, tudo bem, então. Talvez seja um problema no meu Word mesmo, não sei. Mas é só pra ver se de repente era um problema que você já tivesse visto. Pra ver se tinha Não, solução. Mas às vezes só obrigada. pode dar às vezes pode só dar como se fala, uma incompatibilidade. Igual eu ia falar, se você tem esses dois plugins, não usar os dois juntos, porque um interfere no outro. Não sei se era isso. Uhum. Não, Então no tá. caso só tem um mesmo. Eu não sei. Mas obrigada mesmo assim, viu? De nada.
Bárbara, uma Oi. coisa que poderia fazer seria mandar e-mail naquele grupo do professor lá da UFPR, Edmar Steven Filho. Eu vou procurar o link aqui, porque ele está sempre respondendo as dúvidas do pessoal lá em relação a essas incompatibilidades. Pelo que ela está falando, possivelmente foi alguma incompatibilidade aí das duas versões e ele não está atualizando. Algum Word que foi que aconteceu com os meninos da graduação, que era, se for o Word 365, tem um plugin que ele tava dando erro, que ele, acho que ele não fazia nota de rodapé, acho que, não, nota de rodapé é isso que não faz, mas tinha alguns que não tava, era um erro que tava na época, né, mas agora já tinha solucionado. Ó, só para, eu não vou escrever no chat, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem acesso, mas o nome do blog é Metodologia e Pesquisa, só um minutinho aqui, Metodologia e Tecnologia, desculpem, .com.br, do professor Edmar Steven Filho, lá da UFPR. Eu aprendi a usar o Mendeley com ele tem vários vídeos lá, e ele sempre, assim, quando são problemas que a gente não consegue resolver, ele é super especialista, então Esse aqui? acho que, né? Esse. Metodologia e tecnologia, isso, exatamente, esse aí. Ele é bem legal, Obrigada, ele viu? responde as dúvidas. Nada, imagina. Ai, gente, deixa eu só... Aí, só terminando isso aqui, né, porque eu já vi que já recebi mensagem, já tá acabando o tempo. Precisa tá conectado com a internet, tá bom? Até então não lembro, ele não fazia nota de rodapé, não sei se agora ele tá fazendo, mas, né? As referências às vezes vêm sem a formatação, é só você conferir. Tá? Então, esse aqui é o passo a passo que eu já tinha mostrado para vocês. Ok? E aí, o que pode acontecer? Né? Eu fiz aqui meu Mendeley, puxei. E aí eu vi que o nome tá errado, alguma coisa tá errada. Então, eu posso vir aqui no meu Mendeley, editar essa informação, né? Vim aqui na minha informação, edito, né? Ele vai sincronizar, peço para sincronizar. E veio aqui no meu Mendeley, no que eu fiz, e peço para verificar se tem alguma atualização. Então, tudo que eu mudar lá, ele vai puxar para cá. Okay? E aí veio essa nova atualização. Deixa eu ver se é isso. Agora pronto, é Patrícia. Deixa eu parar aqui. Todo mundo certo? Tudo ok? Sim, sim. Gente, é só essa parte que eu chamo Certo, com a obrigada. Patrícia. Calma aí, ainda tem um calma aí. Eu vou só parar aqui. Que a gente... Oi, Tatiana, pode perguntar. É de novo ou tava como... Não tenho dúvidas não, mas obrigada pela informação. Eu tô dando uma olhada É porque aqui no pra mim ainda site. tava com a mãozinha levantada aqui.